Olá, um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo. Seguimos juntos aqui na programação da Fonte TV para te falar sobre saúde, mas também sobre beleza. E o tema de hoje é sobrancelhas e micropigmentação fio a fio. Afinal de contas, as sobrancelhas têm um papel fundamental na beleza feminina e masculina também. Além de tudo isso, vamos falar sobre a micropigmentação paramédica usada na reconstrução da areola mamária em mulheres submetidas à mastectomia. Então, vem com a gente porque o Hora da Saúde está no ar. Já está aqui comigo a micropigmentadora e empresária do ramo da beleza, Graziele de Francesco Antônio, mais conhecida como Grazi. É claro, eu tenho um prazer imenso de te receber aqui hoje. Olá, Grazi, seja bem-vinda. Olá, Gil, obrigada, o prazer é todo meu. Vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar e antes de tudo a gente quer saber, né, qual é a importância da mulher cuidar da beleza? Bom, Gil, hoje eu entendo que a beleza tem um papel fundamental na saúde emocional das mulheres. Quando ela se cuida, o amor próprio, o autocuidado, traz para fora o bem-estar, né? Então, eu acredito que a beleza está andando muito alinhada com os cuidados da saúde também. Influencia na autoestima da mulher, né, na saúde emocional, na saúde mental. É importante a gente cuidar da beleza e depois de falarmos sobre isso, a gente vai falar aí agora especificamente sobre sobrancelhas, né? E eu acho tão interessante, tão curioso que ao longo dos anos, das décadas, a gente teve uma mudança de sobrancelhas, né? Finas, grossas, mais alinhadas, mais curvadas. Inclusive a gente tem um vídeo, umas fotos que vai mostrar um pouquinho como que foi essa evolução ao longo das décadas, começando lá em 1930. Pode colocar pra gente, Kleber? Olha só, na tela. Sobrancelha de 1930. Fala pra gente um pouquinho sobre ela, Grazi. Bom, Gil, a sobrancelha realmente sempre ditou a tendência, né? Nesse tempo, as sobrancelhas geralmente eram totalmente raspadas e a mulher optava por apenas pintar as sobrancelhas fazendo um fino traço e era dessa forma que ela trazia a expressão do olhar, né? Abria mão dos pelos naturais e faziam apenas um traço a lápis. A gente pode perceber que ela é mais fina, né? Inclusive a gente tem mais uma foto relacionada a 1930, olha só. Nesse caso, a gente já percebe que a sobrancelha também está desenhada a lápis, um traço super fino, porém um desenho mais arqueado. Né? Quando a gente fala sobre alegrar o olhar, a gente trabalha com desenhos mais arqueados na parte da curvatura da sobrancelha. Inclusive muito usada pelas atrizes do cinema mudo da época, né? Exatamente. Mais um caso de sobrancelhas bem arqueadas, porém no início da sobrancelha, né, no centro do nariz, muito espaçadas. Então, o trabalho, o design na época, valorizava o arco da sobrancelha, mas não compunha muito bem com técnicas de visagismo, né? Então, eu acredito que naquela época o interessante era apenas criar um traço ali, mas não acredito que naquela época eles tinham tantas técnicas para poder trabalhar o visagismo, né? Como ela ali tem um olho grande, né? A pálpebra bem elevada, poderia ter trabalhado uma sobrancelha um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais aproximada no centro do nariz. Aí de 1930 a gente vai para 1950. Qual será que era a sobrancelha usada naquela época? Olha só. Olha só. Famosíssima. Marilyn Monroe, né? Ela realmente ditou uma nova tendência no mercado, na área das sobrancelhas, então, deixando elas um pouquinho mais arqueadas, porém mais grossas e aproveitando os pelos. Nesse momento, a gente não tem mais aquela tendência de raspar os pelos, mas elas realçavam o desenho com o lápis, mas mantinham os pelos, o que era muito bom. Temos ainda 1950. Ai, que linda. Sim, continua, né, mais grossa, com um desenho mais geométrico, porém valorizando muito mais o olhar, né, preservando os pelos. 1970. Nesse momento a gente volta a ter um desenho de sobrancelha mais arredondado, né,
você pode perceber que quanto mais arredondada a sobrancelha está, mais assustado o olhar passa, né? Passa um olhar mais melancólico, mais assustado. A sobrancelha diz muito sobre a expressão da pessoa. Então, a gente continua percebendo uma sobrancelha mais cheia, a gente já começa a valorizar muito mais o pelo, menos os lápis, né? E a tendência está indo mais para o natural, preservando mesmo o pelo da sobrancelha. Então, 1980, ela vai ficando cada vez mais natural. Exatamente. E agora a gente vai aí para 2000. Nesse tempo de 2000, Gil, a gente percebe um pouquinho mais de rebeldia, um pouquinho mais de eu quero me expressar, então eu vou fazer algo diferente. As sobrancelhas voltam a afinar um pouquinho, né? Um trabalho mais arqueado, mais fino. Porém, a gente entende que a tendência logo depois é voltar a deixar os pelos cada vez mais natural, cada vez mais grossas, né? Então, depois de 2000, se a gente for passando as fotos, vocês vão perceber que a sobrancelha realmente se torna mais grossa, mais natural, preservando os pelos. Então, a gente vai chegar, né? A gente quer saber qual que é a sobrancelha da moda. Só que antes, Grazi, você falou aí sobre a influência que a sobrancelha exerce no nosso visual, né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, as sobrancelhas, ela tem um aspecto muito importante nas expressões faciais, né? Então, quando você está conversando, que você não tem tanta paralisia na região das sobrancelhas, ela está sempre conversando a cada expressão daquilo que você fala, da forma que você olha. Então, nós consideramos a sobrancelha como a moldura do olhar. Ela realmente é a expressão do nosso olhar. Então a gente vai saber agora, atenção, Trend Alert, alerta da tendência. Vamos saber qual é a sobrancelha da moda do momento. Por favor, Kleber, coloca na tela. Uau! Uau! Realmente... Como é que é? Parece que ela é meio desorganizada. Como é que é? Explica pra gente. Exatamente. Essa tendência se chama Brow Lamination. É uma técnica, né, que a gente trabalha dentro do estúdio. Você realmente coloca um produto especial, faz todo um tratamento nesse pelo para que ele permaneça mais arrepiado, mais rebelde, com aquela pegada, né? É a pegada mais wild, né, mais selvagem. Então, essa técnica se chama Brow Lamination. Ela foi muito tendência nas passarelas, né, de moda pelo mundo todo. Nós não acreditávamos, né, as profissionais da área, a gente não acreditava que pegaria, não. A gente, isso é coisa de passarela. Porém, veio com tudo e veio para ficar. E nesse caminho, teve também a tatuagem, né? Para quem não lembra, antigamente fazia-se tatuagem antes da micropigmentação, que é o nosso próximo assunto. Como é que é? Aí teve essa entrada das maravilhosas micropigmentadoras no mercado para mudar essa realidade. Sim. Há mais ou menos 25, 30 anos atrás, os tatuadores, né, exerciam essa função. A mulherada queria realçar, estava cansada de usar o lápis, então buscava o tatuador e ele ia ali e desenhava, né, com pigmento de tatuagem, ele fazia aquele desenho. Qual é a desvantagem de usar o pigmento de tatuagem para realizar esse procedimento? O pigmento de tatuagem, uma vez implantado na pele, por ser moléculas muito pesadas, isso se torna uma molécula presa ali para sempre e vai mudando de cor, né? O pigmento vai se tornando esverdeado, azulado. Foi implantado de uma forma muito profunda na segunda camada da pele. Então, quando o universo da micropigmentação veio com a ascensão, ele trouxe uma base nova de pigmento, que é a base de óxido de ferro, que é um pigmento mais leve, que não fica para sempre na pele e não tem essa tendência de mudança de cor tão radical quanto o de carbono. E não é pintado, é fio a fio, né? Exatamente. Explica essa técnica pra gente. Antigamente, nós chamávamos como maquiagem definitiva, exatamente por ter nascido de dentro do universo dos tatuadores. Depois a gente trouxe o nome micropigmentação, porque é uma pigmentação com micromoléculas de pigmentos à base de óxido de ferro e que trouxe essa naturalidade. Com o passar dos anos, há mais ou menos 12, 13 anos atrás, a técnica fio a fio foi muito difundida.
tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Então a técnica é super natural, a gente trabalha o desenho do fio, o caimento natural, de acordo com cada particularidade de cada sobrancelha, Gil. Inclusive a gente tem algumas fotos, coloca pra gente, por favor, Kleber, mostrando aí o antes e o depois. O desenho do antes natural foi super preservado quando a gente preencheu, então trabalhamos apenas nos pontos aonde é falha. E mesmo depois você consegue perceber que você enxerga os fios desenhados, o pelo da cliente e a pele da cliente. Então não há uma cobertura total da pele, por isso a naturalidade. Não, totalmente natural. E a tendência deve permanecer. Com certeza. Próxima foto. Muita gente pergunta, pessoas mais claras, né? Como que é? Tem gente que tem medo, a mulherada tem medo, né? Mas não, é possível fazer e fica lindo, né? Com certeza. Existe uma gama de pigmentos enorme, né? Então nós temos pigmento desde daquela mulher que tem o pelo super claro, loira, até uma pessoa que tem o pelo bem escuro. Então nesse caso nós usamos castanho claro com gotinhas de blonde, que é um pigmento específico para peles claras e pelos claros. E continua sendo super natural, né? Nós realçamos o olhar dela sem pesar. E tem idade para fazer a micro? Olha, dentro do nosso mercado, a gente, após os 18 anos, a gente realiza, né? Antes disso, em alguns casos, quando se há uma cicatriz que está incomodando aquela jovem, eu já fiz casos assim, a mãe vai com a garota, por exemplo, em caso, vou fazer a festa de 15 anos e tem aquela cicatriz que me incomoda. Se a mamãe vem junto, assina um termo de permissão, a gente trabalha exatamente aquele ponto de cicatriz e a gente realiza o procedimento. Fora isso, tem os casos que já andam na linha do paramédico mesmo, que envolve a questão da alopécia. Só mais uma fotinha para a gente mostrar, a terceira foto, senhoras também podem, né? Com certeza. Olha só, gente, que lindo! Com certeza. Senhoras do meu Goiás, do meu Brasil, olha que lindo. É lindo, rejuvenesce, é algo que, inclusive, os médicos que trabalham com o rejuvenescimento do olhar, que é a cirurgia da blefaroplastia, eles me encaminham muitas pacientes, porque eles dizem que a retirada do excesso de pálpebra não tem um efeito rejuvenescedor tão bom quanto se fosse combinado o trabalho de micropigmentação fio a fio. Então, geralmente, eles fazem a cirurgia e me encaminham essa paciente e aí a gente tem um resultado espetacular de rejuvenescimento do olhar. Maravilhoso. E a foto mostra, lindo. Né? E agora, a micropigmentação, Grazi, ela também pode ser usada na área da saúde. Né? E a gente vai falar muito sobre isso, inclusive na questão da alopécia areata, né? Explica pra gente o que é e como que é esse procedimento nesse caso. Exatamente. A alopécia areata, muitas vezes universal, é quando aquela paciente perde todo o pelo do corpo, não só da cabeça, mas sobrancelhas, cílios, do corpo todo. É uma doença autoimune, os anticorpos, né, as células de defesa combatem esse bulbo capilar e ela acaba perdendo. Tem fundo emocional, né, essa área realmente é bem delicada. E quando a mulher, a criança, porque pode, essa condição pode ser acometida em qualquer idade. Crianças bem pequenas, adultos, em qualquer momento da vida. E quando você se depara, né, principalmente para a mulher, olhar no espelho e não ver as sobrancelhas, os cílios, o cabelo, é algo que vai impactar muito a saúde emocional. Certeza. E aí esse procedimento vem para melhorar ali a região? Exatamente. Qual é a intenção da micropigmentação nesses casos? É realmente simular aquele pelo que ela perdeu, trabalhando com a maior naturalidade possível, para que ela possa olhar no espelho e ter de volta a expressão do olhar dela, né? Então, as sobrancelhas vai realmente remodelar aquela moldura do olhar e faz total diferença. E existe alguma restrição? Não, todas as vezes que eu vou atender uma paciente que chega para mim nas condições de alopécia, eu peço para que a médica, né, libere. É mais por uma questão de segurança, não tem nenhuma contraindicação, mas a gente trabalha dentro desses padrões de segurança. Então, a médica
assina ali uma autorização e a gente realiza o procedimento. Muito interessante a gente falar sobre isso, porque como nós falamos no começo, ajuda as mulheres a resgatarem, né, a sua autoestima. E falando nesse assunto, na sequência, nós vamos falar sobre o uso da micropigmentação, agora para a reconstrução da areola mamária, no caso de mulheres submetidas à mastectomia. No próximo bloco, a gente volta já. Estamos de volta e hoje aqui no Hora da Saúde, a micropigmentadora e empresária no ramo da beleza, Grazi de Francesca Antônio. E agora a gente vai falar sobre micropigmentação usada para a reconstrução da areola mamária. Ou seja, vou tentar explicar um pouquinho para o pessoal que nos acompanha. Muitas mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, elas são submetidas à cirurgia de mastectomia, que é a retirada da mama como forma de tratamento da doença. E com a cirurgia, a areola e os mamilos, né, Grazi, eles acabam sendo afetados, acabam sendo tirados também. E aí vem o trabalho de micropigmentação paramédica, né, após a reconstrução da mama. Você tem ali a reconstrução da mama por parte do médico especialista e depois disso é feita a reconstrução da areola mamária através da micro. E a Grazi vai explicar melhor pra gente como que funciona isso, quais que são os benefícios, como que é feito o procedimento. Gil, esse procedimento é muito incrível, é importante, é um chamado e um propósito de nós micropigmentadoras, né? Estar diante dessa paciente que passou por esse trauma tão grande e poder devolver a ela a vontade de se olhar no espelho novamente, né? E enxergar ali um desenho tridimensional que vai trazer a autoestima, a autoconfiança de volta, é incrível. Então, por ano, nós temos mais de 17 mil casos de mastectomia, mais de 10 mil desses casos são de mastectomia radical, ou unilateral, ou bilateral. Então, quando radical seria o quê? A retirada de toda a mama, a perda da areola, dos mamilos, então não dá, a irrigação é prejudicada e a mulher fica completamente sem, né, a mama mesmo, sem nenhum resquício da mama. Então, quando o médico faz aquela reconstrução com a prótese, ela está completamente lisa e com uma pele de enxerto. Então, nós precisamos reconstruir todo aquele desenho. E a técnica tridimensional é muito interessante, porque quando você olha, você realmente não acredita que não tem volume ali. É muito legal. É surpreendente. Inclusive, a gente tem uma foto, vamos colocar na tela para a gente entender melhor como que é esse trabalho. Esse trabalho incrível é de uma grande amiga minha, a Ângela Graciano, que trabalha em São Paulo, que faz esse trabalho incrível, mentora de outras profissionais, inclusive vai estar comigo no Congresso de Micropigmentação que nós vamos realizar, já já nós vamos falar sobre isso em Londres. Então, é uma missão que eu estou agora abraçando, trazer realmente o olhar da profissional micropigmentadora para esse chamado e trazer aqui na TV, né, essa incrível opção que a mulher tem, depois de passar por esse trauma, saber que existe um trabalho assim disponível para ela. É um trabalho incrível, um resultado incrível, né, como a gente vê, e o melhor ainda é que levanta a autoestima da mulher, né, Grazi? Vai direto lá na autoestima da mulher que já passou por tantos problemas, tanta situação, e você como profissional, eu te pergunto, o que representa para você, pode voltar aqui para mim, Kleber, o que representa para você atuar nessa função de mexer diretamente na autoestima dessas mulheres que precisam tanto? Sim. Para mim, a área paramédica desse universo da micropigmentação é o meu chamado. É o desejo que eu tenho de servir as pessoas que, por saúde, por um caso tão extremo, né, delicado e de dor, precisam de um socorro, de uma ajuda, de um caminho. Então, servir a essas pacientes com esse dom é a minha missão. Eu realmente digo isso. Eu não tenho uma profissão, eu tenho uma missão.
Você acabou de falar que é um chamado, né, de trazer as mulheres que atuam nessa área a exercer também essa função. E qualquer mulher que atua na área da micropigmentação pode fazer esse tipo de trabalho? Todas as micropigmentadoras já estão familiarizadas com o manejo do aparelho, né, já entendem de colorimetria, então precisam apenas se especializar. É um curso específico, a micropigmentação paramédica na reconstrução de areola é um curso específico, mas existem excelentes profissionais, mentoras, né, que podem capacitar essas profissionais. E qual que é a duração do procedimento? A durabilidade que fica... A duração do procedimento que é feito? Demora mais ou menos umas 2 horas para a gente realizar o procedimento, mais ou menos 2 horas. E tem alguma restrição também? Pode ser feita logo depois da mastectomia? Assim que o médico libera essa paciente e diz que ela está pronta para realizar o procedimento, né, que já não está passando mais por nenhuma sessão de químio, ela já está pronta para realizar. E tem mais alguma informação, Grazi, que você gostaria de passar para as nossas telespectadoras relacionadas à beleza, relacionada à reconstrução de areola mamária, tanto assunto, né, interessante e importante que a gente falou aqui hoje? Bom, eu quero deixar um chamado, né, para as minhas colegas micropigmentadoras para participarem desses treinamentos e mentorias que te preparam para esse chamado, né, de atuar nessa área paramédica. Inclusive, eu posso falar sobre o congresso? Sim, nós vamos falar que vai acontecer, né, inclusive, um congresso que tem o objetivo também de expandir essa área da micropigmentação paramédica, né, achei interessantíssimo, eu não conhecia, fiquei apaixonada. Fala pra gente. É isso mesmo, Ju. Nós estamos promovendo um grande congresso de micropigmentação e estética que vai acontecer na cidade de Londres em outubro. Exatamente, em outubro do ano que vem, de 2024. Será um evento incrível e tem muita coisa legal que vai acontecer lá, mas principalmente a capacitação dessas mulheres para atuarem nessa área específica paramédica vai acontecer lá nesse congresso. Então convida as nossas telespectadoras. Eu quero realmente convidar vocês, né, que conhecem alguma pessoa que trabalha nessa área, a espalhar para ela essa notícia. O London Experience vai ser uma experiência incrível, vai ter campeonato de micropigmentação lá. Campeonato, que legal. Realmente incentivar as profissionais a alcançar novos níveis nesta área e uma das grandes bandeiras que nós vamos levar para Londres, para essas micropigmentadoras brasileiras, além da experiência internacional, é a área paramédica. Que maravilha! Então você, nossa telespectadora, é convidada para participar. Eu também, quem sabe, né, gente? A gente não consegue. Com certeza, lá, mais do que Londres. Grazi, muito obrigada pela sua presença. Infelizmente o nosso tempo estourou, mas eu quero muito te agradecer pela conversa, pelo bate-papo, por tanta informação importante compartilhada aqui conosco. Foi um prazer enorme te receber. Prazer foi todo meu, Jo. Foi uma alegria, muito obrigada. Espero que essas informações alcancem um lugar especial no coração de vocês. Reforça pra gente aqui as suas redes sociais. @Grazi com Y, _de, Francesca Antônio. Mais uma vez, obrigada. E nós ficamos por aqui agradecendo o seu carinho, a sua audiência. E semana que vem estamos de volta com mais informações sobre saúde para você. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!